Atos, capítulo 16, nós leremos, irmãos, a partir do versículo 10. Atos 16, a partir do versículo de número 10. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todo mundo encontrou, não é? Atos 16, a partir do versículo 10. Atente aí para o que diz a palavra do Senhor. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samothrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Vamos orar? Santo Deus, Pai querido, nós lemos a Tua palavra nesse momento e te pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo para entendermos a palavra do Senhor, a fim de praticarmos, ó Pai, a Tua santa palavra. Que as exposições, ó Deus, no livro de Atos, de fato, possam fomentar o nosso meio, o desejo e a vontade de sermos uma igreja bíblica, uma igreja que segue os princípios apresentados em Tua palavra, uma igreja que é norteada pelo modelo da igreja primitiva, uma igreja que é conduzida pela instrumentalidade do Senhor em todas as áreas. É o que nós te pedimos, ó Deus, te pedimos que as exposições em Atos, de fato, possam trazer um divisor de águas em nossa vida, em nosso meio como igreja. Mas nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o lema da igreja é a mensagem do Evangelho, é a boa nova do Evangelho. Isso tem sido o lema da igreja durante todos os séculos da igreja. Missões quer dizer ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. No entanto, o que deve avançar é o Evangelho. A igreja, ela cresce, a igreja, ela avança, firmada no avanço do Evangelho. O ponto principal não é a igreja chegar, mas o ponto principal é o Evangelho chegar. O ponto principal não é os discípulos chegarem, não é uma denominação chegar, mas o ponto principal é o Evangelho chegar. Quem é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo. Literalmente a palavra Evangelho significa boa nova, a boa nova de que Cristo veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados e trazer salvação ao seu povo. Este é o Evangelho. Nós meditamos semana passada sobre o início desse capítulo 16, tratando sobre o avanço do Evangelho. E vimos que o avanço do Evangelho acontece a partir de novas lideranças. É o que diz o texto do capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 5, quando o apóstolo Paulo ele chama Timóteo para acompanhá-lo na sua segunda viagem missionária, indo em direção à cidade de Filipos. Diz a palavra que Paulo circuncidou Timóteo para que os judeus pudessem ouvir a pregação de Timóteo. Então, Paulo está chamando nova liderança para acompanhá-lo na viagem missionária. E ele prepara essa nova liderança, capacita essa nova liderança, fazendo a circuncisão em Timóteo. E a palavra
circuncisão significa corte, não é? Que era uma tradição da lei de Moisés, como sinal de que as pessoas faziam parte da nação de Israel, faziam parte então da nação hebraica, e então deveria fazer esse corte em Timóteo para que os judeus pudessem ouvir a mensagem também do evangelho, porque os judeus não ouviam quem não era circuncidado. Então há um corte em Timóteo. Paulo, portanto, está preparando Timóteo para exercer essa liderança. E vimos então que cortes acontecem na nossa vida, porque quando Deus nos chama para exercermos liderança, certamente Ele vai nos capacitar, Ele vai nos preparar, Ele vai nos cortar também, para dedicarmos tempo para o exercício daquilo que Deus tem nos chamado. Certamente Ele vai nos cortar, e muitas vezes nos corta de certos lazeres, nos corta de certos privilégios, nos corta de certo tempo com a família, para estarmos naquela vontade que Deus tem nos chamado. Esse corte para Timóteo representava muita coisa: um corte da sua família, um corte da sua cultura, um corte da sua zona de conforto, para ele então ir para uma outra cultura, ir para longe da sua família, pregar o evangelho juntamente com o apóstolo Paulo. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus também faz isso no nosso meio, e está fazendo isso na vida de muitos irmãos aqui, cortando, chamando, vocacionando para exercer trabalho aqui na igreja, exercer certo tipo de liderança aqui na igreja, exercer funções aqui na igreja. E isso, irmãos, requer preparação, requer cortes também na nossa vida. A segunda verdade também que vimos, e eu gostaria de fazer essa recapitulação, é que o avanço do evangelho acontece a partir da direção do Espírito Santo, porque nós percebemos no versículo 6 até o versículo 10, que Deus estava impedindo de Paulo, juntamente com Timóteo, Silas e Lucas, irem para a região da Ásia. Deus fechou duas portas, tanto no versículo 6 como no versículo 7. Diz a palavra no versículo 8, que eles contornaram a Mísia, descendo a Trode. E então o Espírito Santo ali apresentou, em uma visão, um varão macedônio. E aí Paulo entendeu que ele deveria ir para a Macedônia e não ir mais para a Ásia. Ou seja, o Espírito Santo estava direcionando a vida do apóstolo Paulo, juntamente com aquela caravana missionária, para eles irem para a região da Europa, da Macedônia, e não mais para a Ásia. E aqui, irmãos, nos mostra um ponto muito importante, que é o Espírito Santo que conduz a obra missionária. A agenda missionária da igreja pertence ao Espírito Santo. A direção da igreja pertence ao Espírito Santo. O direcionamento que nós devemos ter como igreja vem do Espírito Santo. Não é das nossas estratégias, não pertence à nossa sabedoria, não pertence àquilo que nós pensamos e achamos, mas pertence ao Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Nós precisamos, portanto, estar submissos à vontade do Espírito Santo, entendermos qual é a vontade dele para a nossa vida como igreja, a fim de andarmos segundo a sua santa vontade. Ele pode fechar uma porta para nós ali, pode fechar outra porta em outro lugar. No entanto, irmãos, o Espírito Santo vai nos direcionar para a porta aberta. Amém? Ele vai nos direcionar. A nossa agenda precisa estar subordinada à direção do Espírito Santo do Senhor. Atente para isso. E nós, como igreja, precisamos entender que Deus está nos orientando sobre isso. Amém? Deus está nos orientando. Se nós queremos dar um passo, precisamos entender se é da direção do Espírito Santo. E a gente dá um passo, como Paulo deu. Mas Paulo deu um passo e diz a palavra no versículo 6, que percorrendo a região da Frígia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Então eles deram passos, percorrendo a região. Então a gente dá passos muitas vezes, e o Espírito Santo diz: não é por aí, impede. E nós meditamos sobre isso na semana passada. Como ele impede? Fechando as portas, circunstancialmente, apresentando portas fechadas, impedindo da gente chegar. É Deus fechando, é o Espírito direcionando. Ele fecha também a porta no versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então a gente pode, irmão, sim, dar passos
percorrer, tomar uma decisão e o Espírito Santo fechar a porta, impedir, circunstancialmente não apresentar o caminho ou impedir da gente chegar lá. E isso é uma ação soberana do Espírito Santo dizendo para nós que não é por esse caminho, não é por aí. E glória a Deus por isso, amém? Glória ao Senhor por isso. A gente tem que orar pedindo a Deus assim: meu Senhor, se não for da tua vontade, me impeça. Se não for da tua vontade, me impede. Se não for da tua vontade, fecha a porta. Mas abre a porta que seja da tua vontade. Assim a gente vai percorrendo, irmãos, no trilho da vontade de Deus. Então nós percebemos isso, que o Espírito Santo é quem conduz a obra missionária. E essa visão, lembra, essa visão quem teve foi Paulo. E Silas, Timóteo, Lucas confiaram na visão que o apóstolo Paulo recebeu para ir para a Macedônia. Portanto, nós precisamos compreender essa verdade, irmãos, que a igreja tem um pastor, a igreja tem uma liderança. E Deus, pelo seu Espírito Santo, tem conduzido a liderança para um determinado lugar, para uma determinada decisão. E a igreja, portanto, precisa cooperar no trabalho ministerial da visão que Deus tem dado à liderança da igreja. Isso é muito importante. Então nós chegamos no versículo 10, que diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E aqui nós entramos na terceira verdade. O Evangelho avança a partir da proclamação da palavra. O Evangelho avança pela proclamação da palavra. Eles receberam um direcionamento do Espírito a partir daquela visão, que eles deveriam ir para a Macedônia. Então diz a palavra: concluímos que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então Paulo e os seus cooperadores nessa obra missionária de plantar igreja, de avançar com o Evangelho nessa segunda viagem missionária, eles entendiam que eles deveriam, portanto, proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Concluímos que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Esse termo, irmãos, anunciar, no grego, traz a ideia de um arauto. Esse termo designa um arauto, um porta-voz, alguém que foi comissionado pelo rei ou por uma autoridade para proclamar uma notícia. Homem que é comissionado pelo seu soberano ou pelo seu estado para anunciar em alta voz alguma notícia a fim de torná-la conhecida. Há um comentarista bíblico chamado Leon Morris. Ele afirma algo interessante. Ele diz que este anúncio é a transmissão de uma mensagem dada. Repito, é a transmissão de uma mensagem dada. Isto é, ele está pregando não a mensagem que ele criou, ele está pregando e vai pregar, vai transmitir não a mensagem que ele inventou, que ele achou, não, mas uma mensagem que ele recebeu. É a transmissão de uma mensagem dada, vista semelhante a um arauto. Isto é, Paulo foi chamado para anunciar a mensagem recebida de Deus. Era assim a pregação do apóstolo Paulo, juntamente com Silas, Timóteo e Lucas também, que está aqui registrando este fato. Eles entendiam que eles deveriam, em alta voz, comunicar essa mensagem que eles receberam da parte do Senhor. Que mensagem é essa? É a mensagem do Evangelho. É a boa notícia de que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, trazer salvação e vida eterna para todo aquele que crê. Essa era uma mensagem pública, uma mensagem autoritativa e uma mensagem solene. Era uma proclamação, um anúncio público, porque era uma notícia de um rei, ou seja, do Rei dos Reis. Era uma mensagem solene, porque ele foi comissionado oficialmente para comunicar essa verdade para outras pessoas, e autoritativa, porque ele recebeu
esse chamado, essa vocação, essa comissão do próprio Cristo de comunicar essa palavra. É também autoritativa, não somente pelo ofício de que ele recebeu para comunicar a mensagem, como também ele estava comunicando a mensagem que ele recebeu da parte de Deus. Ou seja, a autoridade não estava nele, mas estava na mensagem. Ele, portanto, deveria ser fiel à mensagem que ele recebeu da parte de Deus para comunicar essa mensagem para as outras pessoas. Há um grande pastor, escreveu um dos primeiros livros de homilética chamado Andrew Blackwood, Preparação de Sermão, para quem estudou década de 80, 70, 80, nos seminários presbiterianos, institutos teológicos, provavelmente pode ter se deparado com esse livro do Andrew Blackwood. Ele afirma o seguinte: ele afirma que a pregação significa o anúncio da verdade divina. Não é uma reflexão da verdade divina, não é um pensamento, uma ideologia acerca da verdade divina, mas de fato é um anúncio. É alguém que chega para anunciar, para proclamar, para dizer: assim diz o Senhor, semelhante aos profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento recebiam a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Eles iam então para o povo dizer: assim diz o Senhor. Não simplesmente uma mensagem futurista, mas uma mensagem de que confrontava o pecado, uma mensagem que confrontava a idolatria do povo. Em alguns momentos uma mensagem que falava acerca do futuro, mas o caráter da mensagem é que essa mensagem vinha da parte de Deus. Era uma mensagem que era oriunda do próprio Senhor. Portanto, o apóstolo Paulo está aqui nesse princípio profético, sendo um pregador da palavra, juntamente com Silas, Timóteo, Lucas, para comunicar a mensagem de Deus com o mesmo princípio, dizendo: assim diz o Senhor. E é exatamente esse contexto que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, dizendo: da parte do próprio Deus nós falamos. Então, anunciar o evangelho, anunciar, esse termo anunciar significa que ele está falando não da parte de homens, mas da parte de Deus. É como se ele estivesse em nome de Deus, um arauto, um ministro, alguém que está representando essa embaixada eterna, o reino eterno, alguém que está diante do povo, representando o próprio Deus, dizendo: é da parte de Deus que eu estou comunicando essa verdade para vocês. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Paulo dá graças a Deus porque a igreja havia recebido a sua pregação, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Ou seja, aqueles crentes em Tessalônica haviam recebido a palavra de Paulo como se fosse palavra de Deus. É a comunicação, é anúncio, é a proclamação. E nós precisamos, irmãos, entender essa verdade, de que quando nós estamos reunidos em torno da palavra, para ouvirmos a pregação fiel das Sagradas Escrituras, nós não estamos apenas ouvindo a voz de um pastor humano, a voz de um som de um homem pregando, mas nós estamos ouvindo de fato a palavra de Deus, a proclamação da verdade de Deus, como se o próprio Deus estivesse no nosso meio, falando, exortando, orientando, dirigindo, não no sentido de endeusar o pregador, não, mas no sentido de que quando o pregador é fiel às Sagradas Escrituras, a igreja não está ouvindo uma voz humana, mas a igreja está de fato ouvindo a palavra de Deus, conforme diz o apóstolo Paulo, como se vocês tivessem ouvido não palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. João Calvino, comentando esse texto, ele fala algo muito interessante. Embora os pregadores sejam humanos, todavia a pregação é a vontade de Deus para a igreja. E Calvino afirma: é a boca de Deus se dirigindo a nós. É a boca de Deus se dirigindo a nós. Em outra ocasião, João Calvino, ele diz que Deus consagra a língua de homens para que por meio desses pregadores fiéis às Sagradas Escrituras, a igreja possa ouvir a voz de Deus. Possa ouvir a voz de Deus. A segunda confissão helvética, que é uma confissão reformada,
bíblica, no capítulo 1, diz: a pregação da palavra é a palavra de Deus. O que isso significa? Que de fato nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Nós não estamos ouvindo, quando ouvimos a pregação fiel das Escrituras, nós não estamos ouvindo algo sobre Deus, ou um comentário acerca de Deus, mas nós de fato estamos ouvindo a palavra de Deus. A pregação, portanto, irmãos, é palavra autoritativa, porque é como se o próprio Deus estivesse falando por meio do pastor que está pregando fiel às sagradas Escrituras. A igreja, portanto, deve ouvir não sobre Deus, mas a igreja deve ouvir a palavra de Deus. E você sabe muito bem quando você escuta alguém falando sobre Deus e quando você escuta Deus falando com você. Você não sabe? Há uma diferença. Alguém falando acerca de Deus pode abrir a Bíblia, explicar, trazer comentários, e ainda está falando sobre Deus. Mas é muito diferente de quando você escuta Deus falar com você por meio da exposição bíblica. É diferente. Não é, o assunto foi interessante, foi sobre o Evangelho, foi sobre a Boa Nova, foi sobre a igreja. É muito diferente quando você fala isso e quando você diz: Deus falou comigo por meio da mensagem. Não é simplesmente sobre aquele assunto. Sobretudo é, através daquele assunto, Deus está falando comigo. Deus está tratando com o meu coração. Deus está me direcionando. Quando pregamos, nós estamos transmitindo a palavra de Deus. É algo muito sério, é solene. Não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que não volta vazia. John Stott, ele afirma: a pregação é esclarecer o texto inspirado com tal fidelidade e sensibilidade que a voz de Deus seja ouvida. John Stott diz isso. A pregação é esclarecer o texto inspirado com tal fidelidade e sensibilidade que a voz de Deus seja ouvida. E é isso, irmãos, que eu tenho orado em meu ministério. Para que eu seja apenas um canal da voz de Deus. Para que eu seja apenas um instrumento da manifestação da glória, da presença e da palavra de Deus. Para que essa igreja, ao se reunir aqui para escutar a palavra de Deus, não escute a voz do pastor Otávio, mas escute a voz de Cristo. Que veja Cristo, que contemple Cristo. Porque é o anúncio de quem? De Cristo. O texto diz: anunciar o Evangelho. A boa nova de Cristo. Paulo, portanto, não foi chamado, comissionado para pregar uma outra mensagem a não ser o Evangelho, a não ser Cristo. Nós não somos chamados, comissionados a pregar sermões de autoajuda, a dar palestras, a anunciar para as pessoas uma mensagem que não seja a mensagem de Cristo. Nós não fomos comissionados para isso, chamados para isso. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho, falar de Cristo para outras pessoas. É essa mensagem que nós somos comissionados para anunciar. É mais que falar de Moisés, é mais do que falar de Adão, de Davi, os personagens do Antigo e Novo Testamento, mas é falar do Evangelho, é falar da revelação, da redenção, de Cristo sobre nós, operando em nós e através de nós. Então, o Evangelho significa a boa nova de salvação. Então, nós precisamos entender que essa igreja aqui está sendo chamada por Deus para proclamar, não é mensagens moralistas,
de autoajuda, de que você deve fazer isso e aquilo para receber a bênção, ou de que você deve imitar Davi ou Josué para receber das benesses do Pai. Não é uma mensagem moralista, olhando para a moralidade das personagens das Escrituras Sagradas, dizendo: imite esse povo, imite essas pessoas. Não é dessa forma. O Evangelho não é um modelo para ser seguido como um padrão de moralismo, não. O Evangelho diz para mim e para você: você não consegue realizar, você não pode ser um tipo da minha pessoa, porque o Antigo Testamento, os personagens da Antiga Aliança, são tipos de Cristo, apontam para Cristo, para mostrar e revelar que nós somos dependentes da graça de Cristo, da salvação de Cristo, da redenção que acontece através da obra de Jesus. Nós podemos obedecer, nós podemos imitar, nós podemos até tentar, mas nós precisamos entender que a base disso, o fundamento disso é a redenção de Cristo, porque jamais nós podemos viver, irmãos, uma vida louvável, uma vida aprovada por Deus, se nós não estivermos fundamentados na redenção que há em Jesus Cristo. Então, mensagens moralistas, exemplaristas, triunfalistas, vão dizer para você: olhe para Abraão, veja como ele foi abençoado, saindo da sua terra, da sua parentela, indo para um lugar que eu ainda vou mostrar. Imite ele. Olhe para Josué e veja como ele foi corajoso, adentrando na terra de Canaã, na terra prometida. Então seja forte como ele. Olhe para Davi, que não temeu o gigante Golias, e você deve vencer os gigantes da vida, para receber das bênçãos de Deus. Irmãos, para ser bem sincero, esse tipo de mensagem não tem diferença alguma de uma mensagem pregada em uma sinagoga judaica, porque eles também vão pregar sobre Josué, vão pregar também sobre Davi, vão pregar também sobre Abraão, dizendo: imitem esses homens. No entanto, nós precisamos compreender que esses homens não estão fundamentalmente, primordialmente, sendo exemplos para nós, mas esses homens estão apontando para Cristo, como o próprio Cristo disse: todas as escrituras dão testemunho de mim. E nós não podemos interpretar o Antigo sem compreender o Novo Testamento, e como o Novo Testamento fala do Antigo Testamento e desses personagens bíblicos. Você olha, por exemplo, para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, em ti abençoarei todas as nações da terra. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, afirma que o descendente verdadeiro de Abraão é Jesus Cristo, e em Cristo todas as nações da terra são abençoadas, todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Você olha, portanto, para Josué e você percebe que Josué é um tipo de Jesus. Até o nome Josué é o nome de Jesus em hebraico, que significa redenção, a salvação. O Deus que veio trazer redenção, salvação. E Josué, portanto, lidera o povo para entrar na terra de Canaã. Eu pergunto para você: quem é que está nos liderando para um dia entrarmos na nova Canaã? Jesus Cristo. Você olha para Davi, que derrotou aquele gigante, Golias, representando os ímpios, os inimigos da igreja, os inimigos do povo de Deus. E o que me chama mais a atenção é que Golias vai e corta a cabeça. Uma referência à promessa feita a Eva, que o descendente da mulher iria o quê? Pisar na cabeça do inimigo, da serpente. E é justamente na cabeça que Davi corta, tira, derruba o gigante. Isso aponta para a obra de Cristo, conforme o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, que Jesus Cristo triunfou, pisou na cabeça de Satanás na cruz do Calvário, para nos libertar de toda tirania das trevas. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus Cristo. A Bíblia não é um manual de instrução. Tem instrução? Tem, mas é mais que isso.
A Bíblia é a revelação da salvação. Você pode tentar imitar, pode tentar fazer, pode tentar me buscar, mas você é um pecador, você está perdido e você precisa urgentemente de Jesus Cristo. Ele que redime você, que salva você, que cura suas feridas espirituais e te conduz em uma novidade de vida para obedecer a Ele, aí sim, obedecer a Ele, firmado na redenção de Jesus Cristo. Talvez isso seja algo muito novo para você. E talvez você tenha escutado muitas mensagens moralistas, exemplaristas. Mas eu digo para você nessa noite, existe algo mais. Existe muito mais do que exemplos a serem seguidos. Existe a revelação da redenção. Um exemplo que você jamais poderá seguir, que foi o exemplo de Cristo, indo até o Calvário para morrer pelos pecados do mundo inteiro e pelos seus pecados. Somente um, o justo, morreu pelos seus pecados, para te salvar, para te perdoar, para dizer para você, você não consegue, mas eu consegui por você, mas eu morri por você, mas eu vim a esse mundo para te redimir, para te salvar. E se você crê em mim, você está salvo, porque a salvação não é pelas obras, não é pela imitação, não é pelos exemplos a serem seguidos. A salvação é unicamente pela fé em mim, diz o Senhor Jesus. A fé na minha obra, a fé no que eu fiz. É isso que Cristo diz para nós, irmãos. É a pregação do Evangelho. E nós temos zelado aqui pela pregação do Evangelho. Nós temos zelado neste púlpito pela pregação do Evangelho. A quarta e última verdade é que o Evangelho avança pela graça soberana do Senhor. Perceba o que diz o texto a partir do versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotracia. No dia seguinte, a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Vamos ler juntos o versículo 13? Vamos lá? No sábado, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então veja, eles então vão para Macedônia, chegam na cidade de Filipos, e a cidade de Filipos, irmãos, é a cidade de entrada da Europa. Eles estão saindo do percurso da Ásia, indo para a Europa, chegam nessa cidade, e diz a palavra: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Ou seja, havia um grupo de mulheres perto do rio. Então eles foram lá falar do Evangelho para aquelas mulheres. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, ou seja, era uma mulher, digamos, de uma boa posição naquela cidade, temente a Deus, nos escutava. Ou seja, aquela mulher estava ouvindo a pregação do Evangelho. E diz a palavra então: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Para atender às coisas que Paulo dizia. Essa mulher, portanto, irmãos, foi transformada. Logo em seguida, diz o texto, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ela foi batizada. Então, ela ouviu o Evangelho, ela entendeu o Evangelho, e ela então foi batizada. Nós estamos aqui diante da primeira conversão no continente europeu.
Nós estamos diante da primeira pessoa que se converteu nessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, essa viagem registrada pelo evangelista Lucas. Como foi a conversão dessa mulher? Diz a palavra que o Senhor abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O evangelho avança pela graça soberana de Deus. É pela força do homem? Não, mas é pela força de Deus. Quem foi que abriu o coração daquela mulher? Foi Paulo? Foi Lucas? Foi Silas? Timóteo? Não. Quem abriu o coração daquela mulher foi Deus. O texto é claro. Então Deus lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Quem é que converte o pecador? É Deus. Quem é que transforma o coração do pecador? É Deus. Quem é que abre o entendimento do pecador entender as coisas de Deus? O próprio Deus. A conversão, portanto, depende de quem? Do pecador ou de Deus? De Deus. A conversão depende do seu correr, do seu esforço, da sua busca, ou depende de Deus em abrir o seu coração? Depende de Deus em abrir o seu coração, em abrir o coração de pecadores. A salvação, irmãos, é um dom de Deus e não do homem. A salvação compete a Deus e não ao homem. A salvação não é uma obra humana, mas é uma obra divina. A salvação não pertence ao ser humano, ao pecador. O pecador está morto em seus delitos e pecados, ele não pode fazer nada. É por essa razão que a salvação depende de Deus, é obra de Deus, tem Deus como autor. Por isso, meus irmãos, nós olhamos para esse texto, nós percebemos que a obra da salvação depende exclusivamente do Senhor e não dos homens. Quem tem poder para salvar não é o pecador, é Deus. O pecador está morto em seus delitos e pecados. O pecador está totalmente afogado em seus pecados. Como é que um morto pode levantar a mão para aceitar Jesus, se decidir para Cristo, se ele está morto em seus delitos e pecados, conforme diz o apóstolo Paulo em Efésios? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como é que um morto pode aceitar a Cristo? Entre aspas, né? Porque quem tem que aceitar é Deus. Nós estamos, na verdade, clamando pela misericórdia dEle, pela graça dEle. É Ele, não nós. Ele aqui é Senhor, e não sou eu, não somos nós, senhores, que decidimos se Ele vem, se Deus vem ou não, se nós recebemos Ele ou não. Como é que um morto, um pecador em seus delitos e pecados, pode ter poder para dizer para Deus o que ele tem que fazer ou não? Deus é soberano, Ele é livre, é Deus quem tem livre-arbítrio, não nós. Nós estamos presos em nossos delitos e pecados. Se Deus não intervir, abrindo a nossa mente para compreender, todos nós, irmãos, estávamos perdidos. Se Deus não vir até nós, abrir o nosso coração para, de fato, receber da justiça de Cristo mediante a fé, todos nós também estaríamos perdidos. É por esta razão que a salvação é uma obra divina. É Deus quem vem até nós, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração, para atender positivamente a mensagem do Evangelho pregada a nós. É Ele que vem até nós. Perceba, é o Espírito Santo que chama pregadores, é o Espírito Santo que vocaciona pregadores, é o Espírito Santo que envia pregadores, envia a igreja para pregar o Evangelho. É a mensagem do Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ou seja, a mensagem do Evangelho. Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o poder é o Evangelho. Então, é o Espírito Santo que levanta e envia pregadores. É a mensagem do Evangelho que é poder para salvar. É o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus que abre a mentalidade das pessoas para entender, abre o coração, como abriu o coração de Lídia, para compreender e atender a mensagem do Evangelho. Ou seja, é uma obra divina do começo ao fim. Até mesmo a fé de crer é dom de Deus.
Não, pastor, foi eu que me converti, foi eu que criei, foi eu que fui até Cristo, foi eu que disse, eu creio em Jesus. Mas, meu querido, você fez isso, mas o fato de você falar, eu creio em Jesus, essa crença, essa fé, conforme diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, a fé é dom de Deus, isso não vem de vós, é dom do Senhor. Então é uma obra exclusivamente divina. Existem igrejas que dizem que não. Existem igrejas que dizem que para você ter o perdão dos pecados, você tem que fazer certas penitências. Ou seja, é o perdão pela obra humana. Existem até mesmo igrejas evangélicas que dizem que para você ser salvo tem que dar o dízimo, tem que fazer certos sacrifícios. É como se a obra da salvação não fosse uma obra divina, mas uma obra humana, é a mesma coisa. No entanto, a palavra de Deus diz, irmãos, que Ele nos deu vida por causa da sua graça. E o que é graça? É um favor imerecido. Nós não merecemos e Ele vem até nós e opera através de nós. Ele veio, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. E todos aqueles que têm fé, ou seja, receberam um dom da fé por causa da graça de Deus e depositam na sua fé em Jesus, dizendo, eu tenho um representante em minha vida e esse representante se chama Jesus Cristo, eu confio nele. Essa fé que você tem nele é dom de Deus. E isso que você faz é por causa do Espírito Santo de Deus. E esse reconhecimento que você tem de Cristo é por causa do Deus que abriu seu coração para você entender. É tudo uma obra divina. É por isso, irmãos, que a obra da salvação é uma obra da graça soberana de Deus, não de homens. Não é de obra humana para que ninguém se glorie, mas é uma obra de Deus, exclusivamente divina. Então diz o texto que ela foi batizada. Quem crê no Senhor Jesus deve ser o quê? Foi fraco. Quem crê no Senhor Jesus deve ser o quê? Batizado. Por quê? É uma ordenança de Cristo. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado será o quê? Salvo. É uma ordenança de Cristo. É criação da igreja? Não. É criação de Cristo, ordenança de Cristo. O batismo é um selo visível daquilo que aconteceu invisivelmente, internamente no coração do pecador. O batismo é um selo visível daquilo que aconteceu no coração do pecador. Ela foi batizada e ela e toda a sua casa rogou, dizendo, se julgai que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Irmãos, a igreja recebe a igreja em sua casa. Nós precisamos ser hospitaleiros. A igreja na Europa nasceu na casa de Lídia. Nasceu na casa de Lídia. A plantação na igreja em Filipos surgiu aonde? Na casa dessa mulher, na casa de Lídia. Eu me lembro nos primeiros cultos aqui no trabalho de plantação da igreja. Quem estava nos primeiros cultos? Aconteceu onde? Nas casas. Nas casas. Me lembro do primeiro culto que Ramon foi. Foi lá em casa, na garagem da minha casa. Tinha o quê? Eu acho que umas 12 pessoas, no máximo ali, 15 pessoas. Não foi? Aí chegou o Ramon, não sei como. Mandou uma mensagem. O pastor Renan tinha ligado, mandado uma mensagem também. Aí chegou Ramon, Eveline e Jonas também. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, a gente não tem igreja, não tem lugar, não tem espaço, não tem ar-condicionado, não tem nada. A gente tem um frio aqui, que é o frio da garagem da minha casa, no lado de Caruaru. Frio grande naquele tempo ali. Como é que o povo vai ficar? Não tem nada para oferecer, a não ser o Evangelho, a não ser a mensagem. E começou na casa. Depois a gente fez uns cursos na casa do presbítero Júnior, na casa de Reginaldo, na escola, não é? Na casa da minha mãe, da minha avó. Depois, vamos subindo aqui na casa de Sandra,
Depois outro culto na casa da irmã Dulce. Lembra, Dulce? Eu fiquei preocupado com aquele culto, porque de 13 pessoas, na garagem da minha casa, lá já era 60, 70 pessoas. Eu fiquei preocupado, dizendo, meu Deus, como é que a irmã Dulce vai receber tanta gente assim? E foi chegando. E fiquei preocupado. Meu Deus, se chegar mais gente na casa da irmã, então a gente não está preparado para receber tanta gente. E foi naquele dia na casa da irmã Dulce que eu pensei, a gente tem que ir logo para o nosso lugar. Porque já é gente chegando. Mas começou na casa de Lídia. Irmãos, vamos ser hospitaleiros. Vamos receber. Vamos abrir a nossa casa para receber pessoas, receber missionários, receber pastores, receber gente. Nós somos uma igreja, irmãos. Nós precisamos amar as pessoas que chegam. Nós precisamos cooperar com a nossa casa no trabalho do Evangelho, no avanço do Evangelho. Amém? Amém. A sua casa pode ser um ponto de pregação. A sua casa pode ser um ponto de pregação. E assim surgiu a igreja presbiteriana de Filipos, né? A igreja ali na cidade de Filipos. Era presbiteriana, certamente tinha presbíteros. Depois foi eleito presbíteros. Mas era uma igreja plantada na cidade de Filipos. Meus irmãos, o Evangelho avança com o surgimento de novos líderes, com a direção do Espírito Santo, com a proclamação do Evangelho e com a graça soberana de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar.